Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o caso da Larissa Alves, que ocorreu em 2016 e na época quem teve conhecimento do caso ficou muito curioso com o desfecho dele. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui. Deixa um like no vídeo e comenta se você conhecia esse caso ou se teve algum detalhe que eu deixei passar. Qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e ajuda o meu canal a crescer e eu te agradeço muito. Então vamos pro vídeo. Não se tem muita informação sobre a infância da Larissa ou sobre a sua família, mas se sabe que ela nasceu no Guarujá, no litoral paulista, e passou boa parte da infância dela lá, e acabou se mudando para São Carlos com a sua família devido a problemas de saúde de uma tia. A Larissa foi descrita pela família dela como uma menina alegre, estudiosa, que praticava esportes, não tinha nenhum vício, trabalhava, ela era jovem aprendiz, trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa, e ela era católica, assim como sua família, e frequentava a igreja. No Guarujá ela frequentou algumas igrejas, e em São Carlos ela frequentava uma na cidade Araci, onde ela tinha muitos amigos. Os pais dela também falaram que ela estava muito animada com o aniversário dela, que ocorreria no dia 8 de fevereiro. Ela tinha ido ao shopping comprar uma roupa nova para usar no aniversário dela, de 16 anos. E essa roupa a mãe dela acabou guardando ainda com a etiqueta como lembrança da filha dela. No geral, a Larissa era uma garota comum, vivia no ambiente familiar e tinha uma boa convivência com a família dela. No dia 15 de janeiro de 2016, uma sexta-feira, a Larissa saiu do trabalho às 5 horas e deveria chegar em casa mais ou menos às 6, só que esse dia ela não chegou em casa. Ela chegou a ser vista com o uniforme do trabalho dela, que era uma roupa social preta com o logotipo da empresa, mas ela não chegou em casa e os seus pais ficaram preocupados porque não era dela sumir, ir para algum lugar sem avisar, muito menos sair para beber. Ela só tinha 15 anos e ela sempre que fazia qualquer coisa, ela avisava os pais, então eles acharam estranho e já na sexta-feira eles foram para a delegacia para abrir um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da filha deles. No domingo, dia 17, começaram a sair as primeiras notícias sobre o desaparecimento da Larissa. Desde a sexta-feira, a polícia e a família dela estavam procurando pela menina. Eles espalharam cartazes, fizeram alguns posts também informando sobre o desaparecimento dela e informando alguns números de telefone para entrar em contato caso alguém tivesse visto a Larissa. Foi dito nas investigações que 2 dias antes do desaparecimento dela, então na quarta-feira, ela teria tido uma discussão com os pais dela. Como foi uma sexta-feira que ela sumiu também, assim que começaram a sair as primeiras notícias do caso, quem ficou sabendo começou a dizer que ela poderia ter saído para beber, tinha ficado na casa de alguma amiga, alguma coisa assim. Mas como os pais dela falaram, ela não era esse tipo de garota, ela sempre avisava qualquer coisa que ela ia fazer. Então, para eles não fazia sentido que ela fizesse uma coisa dessas e não desse nenhum sinal de vida durante 2 dias. Então, no domingo, uma funcionária da empresa que a Larissa trabalhava começou a ajudar nas buscas e essa funcionária teve a ideia de procurar na empresa. Não foi dito porque a polícia não procurou antes, eu achei um pouco estranho, mas enfim, essa funcionária teve essa ideia e a polícia ficou sabendo através dessa funcionária que alguns funcionários tinham as chaves da empresa e a Larissa era uma delas. Então talvez por isso eles acabaram não pensando em procurar na empresa antes. O fato é que essa funcionária foi até a empresa, procurou um pouco até que ela entrou na sala de arquivos e ela encontrou o corpo da Larissa. Era mais ou menos 7h15 da noite quando o corpo dela foi localizado.
O corpo da Larissa foi encontrado enforcado nessa sala de arquivos, mas o jeito que o corpo dela foi encontrado acabou trazendo alguns questionamentos para esse caso. A Larissa estava amarrada em um lençol, o lençol estava pendurado na parte de cima dessa sala de arquivos e tinha uma janela do lado do corpo dela, só que a janela era um pouco alta. Ela teria que ter subido com a ajuda de alguém ou de alguma escada, algum objeto para amarrar esse lençol. E não tinha nenhum objeto ali que ela pudesse ter subido. Tinha algumas caixas com arquivos da empresa, só que essas caixas não tinham sido movidas. Depois a perícia acabou confirmando isso. E elas não estavam amassadas. Se a Larissa tivesse subido nessas caixas, elas teriam pelo menos a marca dos pés dela e não tinha nada, elas estavam intactas. Outra coisa é que a Larissa estava com os braços para cima e uma das mãos estava fazendo uma figa. Segundo especialistas, a morte por enforcamento causa um relaxamento da musculatura, a pessoa desmaia antes, o que causa esse relaxamento. Então não faria sentido a Larissa estar com os braços para cima, ou os braços dela deveriam estar para baixo. A morte por enforcamento é conhecida como uma das mortes sujas, pelo fato da pessoa do corpo soltar algumas secreções. E o corpo da Larissa não tinha nada, nenhuma secreção pelo corpo e nem na cabeça, que seria natural vômito ou mesmo sangramento pela pressão, que foi feita no pescoço. E não tinha absolutamente nada. Outro ponto é que a Larissa estava fazendo a figa com a mão e aqui no Brasil a figa é conhecida como um amuleto para espantar o mal-olhado ou o azar, alguma coisa assim. Em cima da mesa da Larissa, que estava próxima do corpo dela, foram encontrados alguns objetos. Foi encontrado o cartão de transporte público dela, R$2, uma camiseta e uma calça jeans, a carteira de identidade dela, um celular, uma carta escrita em latim e a próprio punho, várias fotografias e um caderno e alguns bilhetes também. Agora vamos falar de outro ponto que chamou a atenção das autoridades e dos curiosos na internet também. No dia em que o corpo da Larissa foi encontrado, no domingo, dia 17, uma dona de casa de 37 anos, chamada Patrícia de Lourdes Araújo, foi encontrada morta no banheiro da sua casa. Ela tirou a própria vida e ela estava em tratamento com remédios para depressão. E no dia 21 de janeiro, um engenheiro de 25 anos, Laion dos Santos Silva, foi encontrado morto numa torre de transmissão. Também supostamente tirou a própria vida. Ele também estava em tratamento para depressão com remédios e ele estava afastado do trabalho dele. O curioso é que essa torre de transmissão onde o corpo dele foi encontrado ficava na mesma rua que o trabalho da Larissa. E isso acabou chamando a atenção da polícia pelo fato de serem 3 suicídios em tão pouco tempo na cidade. Começaram a relacionar os casos com seitas e como se fosse algum tipo de sacrifício. Sobre a carta, que foi escrita em latim e de próprio punho em letra de forma, o que chamou muita atenção é que a Larissa não tinha nenhum conhecimento em latim, não sabia falar, não sabia nada, não conhecia nada, e a carta foi escrita por ela. Foram feitos 2 exames de grafia e o primeiro apontou que eram 2 letras diferentes e eles fizeram um segundo. Pelo estado psicológico dela, ela poderia ter escrito em 2 estados psicológicos diferentes e isso alteraria a letra dela. Tiveram algumas traduções não oficiais na internet até que a tradução oficial fosse realizada, mas não foi divulgada. E pelo fato de ser uma carta em latim, isso também chamou muita atenção dos curiosos, do pessoal na internet, e justamente pelo fato de eles estarem relacionando esses casos com uma seita demoníaca. Eu vou ler o conteúdo da carta para vocês. Ela concordou. Os ataques têm que ser mais fortes. Ela vai lutar. Enquanto estamos perto, o coração está cinza. Exclamou não e perguntou sobre o modo de partir, já que ele governará.
E não obstante em escutar minha voz, às vezes ela olha para cima, para ele. Lembre-se, só uma mente perturbada se apega àqueles que amam. Há 1 ano teve um sonho, viu tudo ser seu, desde que enviasse um presente, a vida, algo inocente, poderia ser um desastre. Ela tinha necessidade de um acordo para poupar o chefe de família, aquele que obedecia ao Evangelho. Mas tudo na terra há de morrer. Não é feito de graça, nada é feito de graça e as dívidas voltam velejando em algum tempo. Portanto, a escolha deve ser feita por si mesmo. A partir daí, eu a fiz. Para a família, o dom de uma menina é de ver e ouvir e sentir. Felizmente, nós conseguimos. Essa alma estava fraca, a mente perturbada não sustentou a paixão pelos céus. Por isso, foi mais fácil trazê-la para o nosso lado. Quando eles atacam, vão até o último resquício da alma. Deixo essa carta como uma forma de explicação. Gaap. Como eu falei, assim que o caso começou a ser espalhado, algumas pessoas na internet com algum conhecimento em latim fizeram a tradução da carta, todas eram basicamente a mesma coisa, mas o que não faz sentido é que logo abaixo ela escreveu amo vocês, só que ela escreveu vocês com i. E não faria sentido uma menina que escreveu uma carta em latim escrever vocês de forma errada. Outro ponto que chamou atenção para esse negócio da seita é que ela assinou a carta como Gaap. Segundo o Wikipedia, que não é uma fonte confiável, Gaap seria um demônio goétio, um príncipe que comanda 66 legiões de demônio e que estaria descrito na chave menor de Salomão. A chave menor de Salomão é um grimório onde o próprio Salomão teria descrito alguns demônios, espíritos e até mesmo anjos, e teria descrito também como aprisioná-los e como usá-los a seu favor. Mas pesquisando um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não tem nenhum Gaap nessa chave menor de Salomão. São 72 demônios descritos e nenhum deles é Gaap ou Goap, como ele também é descrito no Wikipedia. Agora vamos falar da figa, que também chamou bastante atenção. A figa, como eu falei, aqui pra gente no Brasil é um amuleto para espantar o azar, mas ela começou a ser usada na Itália e era visto como um gesto grosseiro, obsceno, por representar o órgão genital feminino. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a relacionar a figa com um amuleto para espantar a infertilidade e os europeus acabaram trazendo para cá e com o passar do tempo acabou virando o que a gente conhece hoje. Só que em vários países tem vários significados diferentes. Então também não faria muito sentido um demônio fazer a Larissa fazer uma figa antes de morrer, sendo que pode ter vários significados. Isso é o que muita gente comentou, mas eu particularmente acho que não necessariamente, se tivesse alguma coisa sobrenatural envolvida, não necessariamente o demônio faria ela fazer a figa com a mão, e sim a própria Larissa faria para afastar qualquer mal, qualquer coisa assim. Lá no começo do caso, o delegado designado, o delegado Edmundo, comentou sobre essa possibilidade da seita. Por mais relação que a gente tire, por mais presunção que a gente tenha, por mais comentários que se faça, isso tudo não tem relevância enquanto a perícia não definir o que houve. O que podemos dizer até o momento é que essa situação tem contorno de suicídio e está sendo investigada. Então, o caso da seita era mais uma especulação do pessoal da internet, até porque na semana teve uma marcha para Satanás em algumas cidades, inclusive em São Paulo, na Avenida Paulista, que teve pouquíssimas pessoas, e as pessoas acabaram montando toda uma história em cima do caso da Larissa. Em maio de 2016, o pai da Larissa, Luciano, deu uma entrevista para o jornal São Carlos, que foi um jornal que
fez praticamente toda a cobertura do caso. E ele falou que o Instituto de Criminalística estava com poucos funcionários, tinham poucos peritos, e por causa disso o caso estava atrasando muito, não só o caso da Larissa, como alguns outros também. Já tinham se passado 4 meses, eles não tinham uma tradução oficial da carta, e o celular da Larissa não tinha passado pela perícia ainda. Eles não tinham visto nada do celular dela, sendo que poderia conter informações importantes para desvendar o caso. E os pais da Larissa não acreditavam de forma nenhuma que ela tinha tirado a própria vida. Eles achavam que ela tinha sido vítima de um homicídio. O caso da Larissa foi investigado pela Delegacia da Mulher e, com o passar do tempo, o delegado Edmundo foi substituído pela doutora Denise Gobi Zakai, e uma tradução oficial da carta foi feita, mas como eu falei, não foi divulgada. A empresa que a Larissa trabalhava forneceu um pendrive com as câmeras de segurança e eles também analisaram o histórico de pesquisa do celular da Larissa. Sobre a carta, ela foi escrita em português e traduzida para o latim com a ajuda de algum tradutor, o que não faria nenhum sentido se tivesse sido escrita por um demônio, porque é um demônio muito antigo que comanda 66 legiões de demônios no inferno, saberia escrever um latim correto. E as imagens de segurança do trabalho da Larissa mostram ela entrando na sala de arquivos sozinha e não saindo mais, até que chegou aquela funcionária e encontrou o corpo dela. E no histórico do celular da Larissa tinha pesquisa sobre demônios, sobre cartas psicografadas de pessoas mortas, e ela tinha visitado 3 sites que falavam sobre maneiras de tirar a própria vida. Em outubro de 2016, foi concluído então que a Larissa tirou a própria vida. Ela escreveu a carta, ela fez essas pesquisas, provavelmente ela queria chamar a atenção de alguma forma. E o que a gente pode tirar desse caso é que nem sempre a pessoa vai demonstrar que ela não está bem, que tem alguma coisa de errado com a saúde mental dela. A depressão é uma doença que a gente não vê, ela é invisível. E quando a gente menos espera, acontece uma coisa dessas. Os próprios pais da Larissa não acreditavam que ela tinha tirado a própria vida, mas foi o que aconteceu, infelizmente. Então a gente precisa muito cuidar da nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde mental. Esse é um caso muito triste. A Larissa tinha só 15 anos, ela estava animada para o aniversário dela, ela tinha toda uma vida pela frente. Talvez se ela tivesse tido ajuda profissional, ela poderia ainda estar viva. Mas é bom lembrar, eu não estou culpando ninguém aqui, estou só falando sobre a questão da saúde mental. Ninguém é culpado de nada, foi só... Às vezes a gente não tem o conhecimento necessário. Ainda bem que hoje em dia é mais falado, então a gente pode dar mais atenção para essas coisas. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui se vocês curtiram ou não, se vocês conheciam esse caso. E me siga nas minhas outras redes sociais, que ficam aqui na descrição do vídeo. Eu vou passar a fazer enquetes no Instagram para decidir quais são os próximos vídeos, então vai ser legal se você participar também. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima!